Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. É bem comum você ouvir de adventistas e defensores do adventismo a seguinte colocação: todas as nossas crenças, elas podem ser defendidas única e exclusivamente com a Bíblia. Nós, segundo dizem, os adventistas, não temos nenhuma crença que dependa de uma visão de Ellen White. Embora isso é muito bonito e constante de se ouvir, não é verdade em seu sentido absoluto. É sim verdade que há crenças adventistas que são bíblicas, há crenças adventistas que estão na Bíblia, mas não são bíblicas em um sentido de analogia da fé e para a era do Evangelho, mas pelo menos estão ali na Bíblia, quer se interprete de outra forma ou não. E há também crenças adventistas, doutrinas e interpretações adventistas que não estão presentes em absoluto, em forma, em gênero, número e grau, não se encontram nas Escrituras. Nós, por exemplo, sabemos que Ellen White é uma fonte de revelação para os adventistas. Ela foi, segundo eles acreditam, informada de vários fatos do mundo espiritual, de acontecimentos não narrados nas Escrituras, que ela diz que recebeu por visões, por meio de anjo, seu anjo assistente, e assim por diante. Então, eles possuem um depósito de visões que Ellen White transmitiu para eles, e apenas ela exclusivamente. Então, e essas visões são espalhadas para todas as igrejas. Então, eles insistem em dizer que acreditam na continuidade dos dons, mas friamente analisado esse assunto, não há dons de profecias que não sejam para a igreja ali ser instruída em questões individuais, como aconteceu no período bíblico. Eles, porém, olham para os escritos de Ellen White como uma instrução para toda a igreja adventista, a igreja remanescente. Então, há uma exclusividade do seu ministério profético, que, segundo eles, existe por causa do dom profético que, se fosse analisado corretamente, as igrejas devem possuir quem tem os seus dons. Não necessariamente uma pessoa aí para décadas e décadas e mais de um século, ela e exclusivamente sendo aí a profetisa. Mas, olha só algumas crenças da igreja adventista, Eu vou ler aqui uma parte que se encontra no livro de doutrinas oficiais, Unisto Cremos. Unisto Cremos, numa versão antiga que eu tenho em PDF, parece que houve um acréscimo de doutrina, e então o número de página pode ser diferente, mas nessa edição que eu tenho do Unisto Cremos, em PDF, diz assim na página 103, abre aspas: o mais provável é que a Terra, em vez de ter sido a primeira obra do Criador, tenha sido, na verdade, a última. A Bíblia retrata os filhos de Deus, provavelmente os Adões dos mundos não caídos, encontrando-se com Deus em alguma parte distante do universo. Aí citam Jó, capítulo 1, do 6 ao 12. Continua. Até o presente momento, as experiências espaciais não conseguiram descobrir nenhum outro planeta habitado. Aparentemente, eles se situam na vastidão do espaço,
muito além do alcance de nosso sistema solar poluído, onde se acham garantidos contra a infecção do pecado, né? Então, olha só que curioso, o Nisto Cremos faz essa afirmação, dizendo que há, né, Adões que não caíram em pecado em outros planetas, e aí, dado as recentes descobertas, né, de planetas mais próximos, eles agora até inserem que são em planetas muito mais distantes deste sistema solar, para que não seja infectado com o pecado, né? Então vamos ver o que Ellen White disse em um dos seus livros, baseado em uma de suas visões. Olha só o que ela afirma, abre aspas, né? O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. A relva era de um verde vivo e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus. E o seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles por que eram muito mais formosos que os da terra. A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência como os habitantes da terra. Vi então duas árvores, olha só, que ela vai relatando. Uma se assemelhava muito à árvore da vida existente na cidade. O fruto de ambas tinha pelo belo aspecto, mas o de uma delas não era permitido comer. Tinham a faculdade de comer de ambas, mas era-lhes vedado comer de uma. Então meu anjo assistente me disse: ninguém aqui provou da árvore proibida. Se, porém, comesse, cairiam. Então fui levado a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. Ele percorria o lugar como se realmente estivesse em sua casa. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o anjo: deves voltar, e se fores fiel, juntamente com os 144.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Isso está no livro Vida e Ensinos, né? Então, o que nós percebemos aqui, né? Que ela, com suas imaginações, né, suas crises psicóticas, né, o efeito de vai saber lá o quê, ela então teve essas visões e viu aí outros planetas habitados por aqueles que foram criados tal como neste mundo e não caíram em pecado. Então são aqueles que o Nisto Cremos, com alguma certa timidez, diz: talvez sejam os Adões, né, desses outros planetas aí. Bom, o que temos aqui? Uma visão, né, que dá uma informação que não tem nas Escrituras, né? Eles se desdobram, fazem um exercício hermenêutico de grandes tentativas etimológicas para tentar argumentar que quando a Bíblia fala de mundos, de cosmos, ou dos filhos de Deus, lá em Jó, estaria a Bíblia, nesses trechos, falando desses habitantes e desses planetas, né? Bom, isso, gente, olha, é risível. Isso é risível. É tal como a interpretação lá de Apocalipse 10, que é aquele livrinho, é a mensagem de Miller, é risível. Não dá para você querer, né, insistir e defender uma posição dessa. Mas eu estou mostrando aqui para dar um exemplo de como há
crença, sim, no contexto adventista, baseado em visões de Ellen White, não na Bíblia. Então fica o meu desafio aqui, onde na Bíblia, né, a não ser que tenha nos apócrifos, né, e Ellen White disse que os santos dos últimos dias iriam entender o livro escondido, que são os livros apócrifos. Bom, tirando esses, né, se eles citarem, onde na Bíblia ensina que em outros planetas há também a árvore do conhecimento do bem e do mal, há dons que não caíram, há criaturas que não caíram em pecados, a não ser essas que nós encontramos na Bíblia, seres humanos e anjos. Então está aí o desafio, se você encontrar, eu posso aí até retirar esse vídeo, né? Mas tudo indica que nós temos aqui mais uma crença baseada na visão de Ellen White. Apenas isso. Que Deus te ilumine e que Deus te abençoe em Cristo Jesus.